admiração ainda maior pela forma discreta da despedida de grande Silvio Santos, inacreditável, incomparável. É impressionante, né? O grande fenômeno do Silvio Santos, às vezes a gente não encontra nem palavras para descrever, para definir, afinal, quem foi Silvio Santos para todos nós, depois de uma infecção por influenza H1N1. Por isso o tema voltou à baila, como a gente diz, voltou a ser comentado o tema, e voltaram também as pessoas a temer, até se preocupar com a doença. Aline Aragão, minha prezada Aline, na medida em que é natural, né, Aline? As pessoas comecem a repensar a respeito, né, de H1N1, como é que acontece, quais são os sintomas, as possibilidades de prevenção, a gravidade também, a gente citando aqui o grande Silvio Santos. Vamos para mais informações a respeito. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Aline. Exatamente, Sérgio. Quem sabe agora as pessoas também se atentem para a vacinação, para a importância da vacinação desde o começo, né, do ano. A gente fala sobre a campanha que iniciou lá no finalzinho do mês de março, foi até antecipada e mais uma vez Sergipe não cumpriu a meta, mas não só Sergipe, esse é um cenário que se repete em todo o país. Para falar mais sobre o assunto, sobre o H1N1, sobre a broncopneumonia também, eu vou chamar o infectologista, diretor em Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, doutor Marco Aurélio Góes, para a gente conversar e entender um pouco. O Sérgio falava, doutor Marco Aurélio, sobre a morte do Silvio Santos, né, esse grande ícone da TV brasileira, o fenômeno, né, que foi Silvio Santos, e aí as pessoas voltaram a temer H1N1, porque a gente teve a informação que foi veiculada, que Silvio Santos teve uma infecção agravada, né, pelo H1N1, teve broncopneumonia, para a gente entender. O senhor tem informação primeiro sobre esse quadro, para a gente entender o que leva ao H1N1 a essa gravidade, a ponto de levar a pessoa ao óbito? Boa tarde. Boa tarde. Então, isso é muito importante a gente entender que os vírus da gripe, o vírus influenza e agora o vírus da Covid também, são vírus que, para uma grande parte da população, podem ocasionar casos mais leves. A gente sabe que tem pessoas que vão ter formas mais graves, né? Os idosos estão entre essa população. Por isso que quando a vacina foi introduzida, priorizou no início os idosos, porque a gente sabe que os quadros de pneumonia, né, de broncopneumonia por esses vírus, é mais frequente essa população. Então, H1N1, né, o influenza H1N1, ele foi introduzido no Brasil durante a pandemia de H1N1, acho que a gente está esquecido, mas em 2009 a gente teve uma grande pandemia desse novo vírus, que era conhecido como gripe suína no começo, e esse vírus vem circulando, né, já há mais de uma década aqui no país, causando, né, casos graves e casos leves. Por isso que ele foi incorporado à vacina, né? Então toda a vacinação de gripe, a gente tem ali dentro também o vírus influenza H1N1. Então, o H1N1, ele leva a broncopneumonia, que é uma complicação, para a gente entender melhor esse quadro. Sim, então o vírus H1N1 é o vírus da gripe. A gripe também pode causar, né, em algumas pessoas, a pneumonia, uma pneumonia viral, né, uma broncopneumonia, afetando broncos e pulmão. Além de tudo, ele pode ser um facilitador para que outras bactérias infectem esse pulmão, e aí você tenha complicações de, além da pneumonia viral, pneumonias bacterianas que estão complicando ali. Os sintomas de uma gripe comum, né, começa com tosse, febre, que a gente já conhece, a gente sempre está falando sobre sintomas de gripe, mas o problema é a vacina, a falta da vacina. Você pode até ter contato com o vírus, mas de uma forma mais leve, mas quando não tem a vacina e quando é criança ou idoso, e aí o doutor Marco Aurélio que pode falar, claro, melhor do que eu sobre isso, é que você tem a chance de ter uma gravidade, né, do quadro se agravar. E a gente aproveita para chamar essa atenção para a importância da vacina. Aqui em Sergipe, Sérgio, quase 51% ou apenas 51% da população foi vacinada contra H1N1. Sim, a gente teve, né, no país como um todo, uma baixa procura durante a campanha, tanto que a gente expandiu a campanha aí até maio, né, há ainda vacinas, o que sobrou na rede, né, que está nas unidades de saúde, mas lembrando sempre disso, que algumas pessoas vão ter casos mais graves, formas mais graves dessa doença, como é o caso dos idosos, mas também das crianças e das gestantes, né, e puérperas, que podem ter formas mais graves, além das pessoas que já têm doença pulmonar crônica, doença cardíaca, porque o H1N1 ele pode descompensar doenças que as pessoas já têm também.
Qualquer pessoa pode desenvolver a forma mais grave da doença, mas atenção principalmente aos idosos, e a gente lembra que o Silvio Santos ele tinha 93 anos, chama atenção para as crianças mais novinhas, a gente lembra também que recente tivemos aí várias crianças, né, unidades hospitalares lotadas com crianças adoecendo com formas graves de gripe, e também as gestantes, esse público prioritário que está deixando de se vacinar, e a gente aproveita para fazer mais esse alerta. Sim, é um alerta, né? A gente sabe que a campanha ela já acabou, mas algumas unidades ainda têm vacina, então principalmente esses grupos prioritários é importante que tente, né, colocar sua vacina em dia e que na próxima campanha, né, sejamos os primeiros a serem vacinados, porque quanto mais cedo a gente vacina, mais cedo a gente está protegido. A gripe, né, ela pode parecer uma doença muito comum, assim como o Covid hoje pode parecer muito comum, mas pode levar a essas complicações, pode levar à internação e a internação pode levar a outras infecções também. A todo momento a gente se depara com pessoas com sintomas gripais, porque vários vírus continuam circulando por aí, e a gente aproveita para reforçar também que aqueles cuidados precisam ainda serem adotados, tipo o uso da máscara, se você está espirrando muito, se você está com algum sintoma, né, de síndrome gripal, lavar as mãos com frequência, são hábitos importantes e que precisam ser mantidos. Sim, isso sempre, né, é importante, principalmente se você é mais vulnerável, né? Então, evitar circular, se você está gripado, né, circular em ambientes com muitas pessoas, porque você nunca sabe quem vai ser atingido pelo vírus da gripe. Pode ser que seja uma pessoa, né, que tenha alguma questão ali de imunidade ou de problema de saúde que vai levar a uma complicação e às vezes até um óbito. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo todas essas explicações sobre o H1N1, vírus da influenza, hein, Sérgio? Chamando a atenção principalmente para a vacina. Não é para ter pânico, o Silvio morreu depois de ter contraído o H1N1, evoluiu para uma broncopneumonia. Não, minha gente, os vírus estão circulando. Toma vacina, toma seus cuidados, segue as orientações, né, de higiene ali, de lavar as mãos, de não frequentar locais muito cheios, caso você esteja com resfriado, você esteja com um comecinho de gripe. E toma vacina. Toma vacina, porque o vírus está circulando e vai continuar circulando aí por muitos e muitos anos. A gente não faz ideia de por quanto tempo. E outros vírus sempre estão surgindo. Então, se a gente tem a vacina, é de graça, é no posto de saúde, a campanha acabou, mas a vacina ainda está disponível. Vai lá tomar.